Paz, bem-vindo a mais um dia de leitura bíblica, amém? Vamos lá para mais um dia, do nome de Jesus. Bom dia, Adri. 63 dias de leitura bíblica. Se você puder, compartilhe aí com o maior número de pessoas que você puder. Vamos lá, hoje nossa leitura ainda continua em 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel. Vamos lá para mais um tempo de leitura bíblica. Dani, bom dia. Adri, bom dia. Deixa eu encaminhar aqui também nos... Pronto. Bom dia, Thaís. Vamos lá para mais este tempo. Hoje nós estamos com a nossa leitura do primeiro livro de Samuel, primeiro livro, capítulo 17 ao 20 hoje, né? Ontem nós estávamos falando um pouco de Saul, estávamos concluindo, né, o livro que falava a história ali do chamado de Saul, né, a escolha de levantar Saul como rei, homem de se perdeu, e hoje nós vamos começar a falar de um novo rei que vai estar surgindo, né, após a queda de Saul, não é verdade? Bom dia, Mari, bom dia, Selma, bom dia, Neia, graça e paz a todos. Vamos lá, vamos entrando aí, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá? Então, nossa leitura hoje, como eu estava dizendo, é primeiro livro de Samuel, né? A gente tem o costume de falar primeira, né, irmãos? Mas é errado, é primeiro, porque é o livro, tá bom? Então, é primeiro livro de Samuel, capítulo 17 ao 20, tá? Então, como eu concluí ontem, eu quero dar só uma lembrada, tá bom? Ao capítulo 16 de ontem, que nós não lemos, nós não chegamos a ler, eu só quero aqui comentar. No capítulo 16 de ontem, nós vamos ver que Samuel, ele unge Davi, né? Davi como rei. Quem era esse Davi? Todos sabem da história que Davi era filho de Jessé, o belemita, né? Filho de Jessé, o belemita. E Davi era o filho mais novo, né? Era o caçula, era o caçula de Jessé. E Davi, ele cuidava das ovelhas, né? Ele cuidava das ovelhas para o seu pai. Ele cuidava das ovelhas. E quando Samuel vai para a casa de Jessé, né? Deus orienta a Samuel a ir para a casa de Jessé, oferecer ali sacrifício, né? E aí Samuel vai chegando lá, todos os irmãos de Davi passam por Samuel e Deus não escolhe nenhum deles, né? E no final o profeta Samuel vira para Jessé e diz: acabou-se os mancebos todos, já acabou todos os filhos? E aí Jessé diz: não, tem um que está no campo pastoreando as ovelhas. E aí Samuel diz: enquanto ele não vier, nós não sentaremos. E aí, quando Davi chega, de fato, Deus confirma que Davi era o escolhido a ser o próximo rei de Israel. E ali, de uma forma simbólica e profética, o profeta consagra, derrama o óleo sobre a vida de Davi, afirmando a escolha de Deus sobre Davi, né? Nós vamos ver que depois desse aspecto, depois dessa escolha, Deus envia um espírito maligno até Saul, e esse espírito atormenta Saul, e aí alguns soldados
fala com Saul ali a partir do versículo 16, a partir do versículo 14 do capítulo 16, versículo 14. Nós vamos ver que Saul manda chamar Davi para tocar a sua harpa e assim expelir, né, pôr para fora esse espírito maligno, aonde Saul se acalmava ao ouvir Davi tocando, né, a harpa, né, e aí o espírito se retirava de Saul, e aí Saul ficava em paz. Quando chegamos aqui no capítulo 17 de hoje, nós vamos ver o confronto, né, e eu quero gastar bastante tempo, porque embora a leitura de hoje é até o 20, né, eu quero gastar mais tempo mesmo, mais tempo aqui no capítulo 17, tá bom? Eu vou tentar ser bem fiel ao capítulo 17, porque tem muitos detalhes para nós verificarmos aqui no capítulo 17 de 1 Samuel. Aqui no livro de 1 Samuel nós vamos ver o grande desafio, né, de Golias para Israel. E quem era esse Golias, né? Aqui no capítulo 17, você que está com a Bíblia aí, abra aí, capítulo 17, versículo do 1 ao 4, nós vamos ver apresentar, né? Fazer a apresentação de Golias, né? Os filisteus, e aí ele vai falar de onde era, o exército, e etc. E vai falar quem era Golias. Então vai dizer aqui no versículo 4 do capítulo 17, então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu da fileira do exército filisteu. Ele tinha 2,90 metros. Era alto, né, irmãos? Meu Deus, quase 3 metros de altura, né? Minha casa tem mais ou menos 3 metros de altura. Então, de fato, é alguém alto, né? A gente vê ali a informação de um gigante, mas a Bíblia dá a medida corretamente, 2,90 metros, quase 3 metros de altura. Então é alguém extremamente alto mesmo, né? Alto, e Golias tinha um corpo, né, mais robusto, mais forte. Então ele era realmente, comparado a Davi, um grande homem. E este homem ameaçou, escute, esse homem ameaçou o exército, né, de Saul, ameaçou o exército israelita. E nós vamos ver este Golias zombar, irmão, zombar mesmo do exército de Israel, né? E que está aqui no versículo 8, capítulo 17, versículo 8, diz assim: Golias parou e gritou para as tropas israelitas: por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteus e vocês são servos de Saul. Escolham um homem para vir aqui e lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos. Mas se eu o matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje o exército de Israel. Mandem um homem para lutar comigo. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram atemorizados e muito abalados, né? Aqui nós vemos esta ameaça de Golias, né? Os filisteus trazem esse gigante para eliminar os israelitas, né? E lembra, irmãos, os filisteus aqui são são um dos povos que Israel, quando toma as terras, não elimina totalmente, né? E aí essa nação chega a esse confronto com Israel, né? E ali a gente vai ver que Jessé, aí seguindo o texto, Jessé envia o seu filho Davi para levar mantimento aos seus irmãos. Afinal de contas, os seus irmãos estavam na guerra, né? Estavam em batalha, e o pai queria notícia, né? O pai queria notícia dos filhos, como que os filhos estavam nesta guerra, como que estava, né? Eliabe, Abinadab, Simeia, como estavam esses meninos que estavam no exército de Saul.
E ali Davi vai levar os mantimentos para seu pai. E chegando lá no local onde está acontecendo as ameaças de Golias, Davi escuta aquele homem gritar e ele diz, né, para os soldados: que esse circunciso, esse filisteu está falando, né? E ali os soldados dizem, né, o que está falando, né? E ali, claro, a gente vai ver que os irmãos de Davi até ficam com raiva, dizendo: o que você quer aqui, menino, né? Você quer aqui o quê? Aqui é local de guerra, o que você está fazendo aqui? E Davi: eu só estou olhando, né? Só estou observando o que esse homem está falando. E ali Golias está ameaçando. O texto diz que né, Elias grita, né? Elias ameaça, Golias lança, né? Ele começa a apavorar o povo de Israel, né? E aí, claro, irmãos, a primeira observação que eu faço aqui é: poxa vida, né? Quantas guerras o povo de Israel já não tinha enfrentado? Quantas vitórias Deus já não tinha dado ao povo de Israel? Será que Deus iria deixar o seu povo? Deus não iria livrá-lo? Será que o povo não trazia à memória, sabe, a fidelidade de Deus para com a vida deles? Porque eu vou falar de mim, né? Eu vou falar do que eu penso. Já enfrentei muitas batalhas, já derrotei alguns gigantes, e todas as vezes que apresenta-se uma ameaça, o meu coração, a minha mente sempre puxa, sabe? Sempre traz à memória os momentos de dificuldade que eu já vivenciei com o Senhor e que Ele me livrou. E o povo de Israel aqui, a gente vai ver que não há, sabe? Não há uma afirmação do povo falando da fidelidade de Deus, que se Deus, né, estiverem com ele, eles vão vencer, eles vão. Em nenhum momento há uma preocupação de Saul em buscar a Deus. Sabe aquele Saul que estava preocupado em buscar a Deus anteriormente, na guerra anterior, na batalha anterior, que acaba oferecendo sacrifício, dizendo ele que estava oferecendo sacrifício porque Samuel não chegou, preocupado a respeito do que Deus não tinha falado ainda, preocupado qual era o direcionamento de Deus. Aqui, contra esse Golias, a gente não vê essa preocupação de Saul. Saul está com medo, está escondido, está ali ouvindo todo o blá 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 de Golias e não faz nada. E aí este jovem, esse menino, esse pequeno pastor de ovelhas, escuta as ameaças de Golias, e Davi fica... Olha só, vamos ler, né? Capítulo 17, versículo 26. Depois que Golias, né, ameaça, coloca apavoramento, né, deixa os israelitas apavorados. Olha só, versículo 26 do capítulo 17. Leia aí comigo, ó. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Olha só. Davi, a sua fala carrega, irmãos, a fala de Davi carrega segredos aqui. Saul olhava para o exército e enxergava o exército de Israel como sendo o exército de Saul, o meu exército, não é assim? Olha lá, Saul olha e vê como o exército fosse de Saul, mas Davi não. Davi olha para o exército de Israel e diz: quem é esse circunciso para desafiar o exército do Deus Altíssimo? O exército de Deus. Esta figura muda, irmãos. Muda, é muito complicado, né? Se a gente olhar para nós pelo trato humano e dizer quem que este inimigo pensa que está enfrentando. Eu sou o bispo Rodrigo,
eu sou o pastor, né, da igreja Rave, quem que ele pensa? Não, mas essa não é a visão. Nós precisamos olhar para nós e entendermos quem nós somos em Deus. Foi exatamente isso que Davi teve de diferente de Saul. Davi não olha para o exército de Israel dizendo, não, o exército de Saul. Davi olha para o exército e diz, o exército do Deus vivo, né? Você precisa olhar para você e entender que você é um servo do Deus vivo. Quando o inimigo, quando Satanás, quando pessoas, quando o sistema perseguir a mim e a você, eles não estão perseguindo apenas o homem Rodrigo, o pastor Rodrigo, eles estão perseguindo um servo do Deus Altíssimo. Essa expressão, irmãos, muda totalmente o contexto. Por quê? Porque perseguir o Rodrigo é uma coisa, perseguir o servo do Deus Altíssimo é outra. Perseguir o Rodrigo, eles perseguem um cara humano, um ser humano, um homem qualquer, mas perseguir o servo do Deus Altíssimo, ele está perseguindo o próprio Deus. Ele está perseguindo o servo de alguém. Então, o servo de alguém tem alguém como responsável. Este alguém é responsável pelo servo. Vocês estão entendendo? Então, quando você olha para você e vê que, olhe para os seus problemas e diz assim, esse problema está perseguindo não a mim, mas o servo do Deus Altíssimo. Ou seja, você está colocando como Deus é responsável por você. E que este problema, que esta enfermidade, que este caos que está assolando a sua vida, não está assolando apenas a vida de um homem e de uma mulher, mas está assolando a vida de um homem e de uma mulher de Deus. E que se é um homem e uma mulher de Deus, existe um responsável por essas pessoas. Existe um responsável. Então, a perspectiva é outra, a análise é outra. Né? Deus não se levantará, escuta, irmãos, Deus não se levantará para fazer nada a favor do Rodrigo, a favor do pastor. Não, Deus irá se levantar quando as coisas for com o servo dele, com o Rodrigo, que é servo do Deus Altíssimo, com a Dani, que é serva do Deus Altíssimo, com a Thaís, que é a serva do Deus Altíssimo, com o Rodrigo, com a Selma, com a Neia, que são servos do Deus Altíssimo. Aí a figura muda. Porque quando alguém vai enfrentar o servo, irmãos, ele não vai enfrentar apenas o servo, mas ele vai enfrentar o Senhor daquela pessoa. E quem que é o Senhor? Quem que é o dono dela? Quem que é a autoridade que está sobre ela? Davi conseguiu observar isso. Davi conseguiu observar, irmãos, algo que Saul não conseguiu. Saul apenas naturalizou as coisas, humanizou as coisas, mas Davi não. Davi espiritualizou. Davi disse, Golias vai me enfrentar? Nada. Golias vai enfrentar é o Deus Altíssimo. E sabe o que mais eu vejo aqui? E aí, claro, né, os soldados falam para Davi, né, o que o homem que derrotasse Golias iria ganhar, né, iria ganhar filha do rei, iria estar isento de impostos. Olha só que maravilha, né? E aí aguça o interesse de Davi de abraçar esta guerra, né? Olha só, deixa eu ler os versículos seguintes aqui do que nós estamos lendo. A gente leu o 26, vamos ler o 27 em diante. Os soldados repetiram o que tinha dito e confirmaram, sim, essa é a recompensa para quem o matar. Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou, o que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Conheço a sua arrogância e suas más intenções. Você quer apenas ver a batalha.
E aí Davi diz: o que eu fiz agora? Disse Davi. Só fiz uma pergunta. Então foi até outros soldados, fez a mesma pergunta e recebeu a mesma resposta. Alguém, olha lá, irmãos, alguém contou ao rei Saul, alguém contou ao rei Saul o que Davi tinha dito e o rei mandou chamá-lo. Olha lá. Sabe o que eu vejo aqui? É que nós precisamos ser intencionais como Davi. Davi foi muito intencional no que estava fazendo. Não apenas ao não aceitar as declarações de Golias, mas Davi foi intencional sobre o rei Saul, porque Davi estava provocando os soldados a levar o seu comentário até o rei. Davi perguntar uma, Davi perguntar duas, Davi perguntar algumas vezes, né, para os soldados, instigaram os soldados a falar para o rei Saul. E aí o rei Saul manda chamar Davi. Né? Aí diz assim: Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa deste filisteu. Seu servo vai lutar contra ele. Olha que ousadia, irmãos. Olha que ousadia. Ninguém se preocupe por causa desse filisteu. O seu servo vai lutar contra ele. Que confiança, né? Que confiança, que ousadia, irmãos. Que ousadia por um menino que não era hábil em guerra. Um menino que não era um soldado ainda. Nós vamos ver depois esse Davi, mais à frente, se tornar um grande guerreiro, mas Davi se torna um grande guerreiro porque Jonathan começa a treinar Davi. Jonathan começa a estimular Davi. Mas até aqui, queridos, Davi era apenas um pastor de ovelha. Mas Davi tinha fé. Davi tinha uma fé inabalável no Deus Altíssimo. Davi tinha uma fé e sabia que o seu Deus não o desampararia. Que o mesmo Deus que o fez ser vitorioso em outras batalhas permaneceria fiel para com ele nessa nova batalha. E aí Saul responde: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a juventude. E aí Davi fala para o rei Saul: como assim, meu rei? Sabe um leão? O senhor já lutou com um leão? Eu já lutei. Eu já tirei as ovelhas do meu pai da boca do leão. Olha só, eu já tirei, eu segurei. Olha lá a expressão. É linda essa história, irmãos. Olha só. Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar o cordeiro do rebanho, vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Olha lá, irmãos. Irmãos, esta afirmação de Davi não é qualquer afirmação. Essa afirmação de Davi, ele sabia o que ele estava fazendo. Segurar a mandíbula de um animal, irmãos, precisava ter muito domínio, precisava saber, porque a mandíbula, apesar de ser o lugar correto para segurar, mas é um lugar muito inconstante, porque ao virar do animal, a pessoa pode perder aquilo que estava segurando e o animal o ferir. Mas a mandíbula é o lugar de segurança, é o lugar de domínio do animal. Davi estava dizendo: eu domino o urso e o leão e desfero golpes sobre ele. Tremendo, né? Não, irmãos? Tremendo, tremendo, tremendo. E tirar um animal, escute, irmãos, tirar um animal da boca desses outros animais, como o leão e o urso, não é algo fácil de se fazer. Não é algo fácil de se fazer, porque a mordida de um leão tem um peso, né? É dado a força do leão como quilos, né?
Então tem um certo peso a mordida de um leão. A mordida de um urso também tem uma certa expressão, né? Então não é uma coisa fácil de se fazer. Mas Davi estava afirmando: eu faço isso. Eu fiz isso com o leão, versículo 36, e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou o exército do Deus vivo e disse ainda: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e também me livrará desse filisteu. Olha só, irmãos, isso é muito poderoso, sabe por quê? Porque nós deveríamos caminhar dentro dessa visão de Davi. Se o Senhor foi fiel para conosco no passado, por que agora ele não seria? Se o Senhor nos livrou de tantas situações complicadas, por que agora Deus não livraria? Por que agora Deus seria infiel? Não, Deus jamais seria infiel. Mas havia algo em Davi, havia uma convicção, havia fé no coração de Davi a respeito de Deus. Ele diz: eu vou enfrentar esse filisteu, eu vou enfrentar. E ele vai dizer: o Senhor que me livrou do urso e do leão também me livrará desse filisteu. Olha a fé deste menino. A Dani colocou aqui, né? Mesmo que mesmo que perante os olhos dos homens seja pequenos, estamos em locais que os homens não nos vejam. Deus nos vê e tem propósito em nossa vida. Ele nos faz gigantes. É verdade, Dani. É verdade. Quando nós entendemos de fato quem somos, e não, claro, e eu estou dizendo quem somos, não com uma mensagem de coach, sabe? Aqui como alguns pastores, né? Que você é a fraqueza de Deus, que você é a coisinha lindinha de Deus, nada disso. Não é sobre isso, sabe? Não é sobre isso, você não é a fraqueza de Deus, para com isso, né? Agora, Davi entendia quem Deus era. A grande questão aqui não é entender quem nós somos, é entender quem Deus é. Se você entender quem Deus é, aí o grande segredo é aonde você está. Entenderam, irmãos? Você entende quem Deus é, e aí o segundo passo é entender aonde você está. Porque se você estiver em Deus, acabou. O grande detalhe é que Saul não estava em Deus. Saul não tinha mais o Espírito de Deus. Saul já não podia travar essas batalhas porque Deus já não estava com ele. Deus precisava de alguém. O exército de Israel precisava agora de um líder que estivesse em Deus para trazer vitórias às batalhas. Essa é a diferença, irmãos. A diferença não é saber quem nós somos. Não, eu preciso saber quem eu sou. Não, você precisa saber quem Deus é. Deus é poderoso, meu bispo. Glória a Deus. Deus é infalível. Glória a Deus. Deus é tremendo, é grandioso. Glória a Deus. Segunda pergunta: aonde você está? Ou em quem você está? Essa é a segunda pergunta. Em quem você está? Se você estiver em si mesmo, dentro dos seus conceitos, dentro das suas visões, dentro da sua humanidade, a sua guerra está perdida. A sua batalha está perdida. Não há o que vencer e não há como vencer, porque você está em si mesmo. Eu ministrei uma palavra poderosa domingo, irmãos, uma palavra dura, verdade. Uma palavra pesada, verdade. Mas uma palavra poderosa, dizendo o preço de amar. Deus pagou o preço. E nós precisamos
também pagar o preço de amor. O preço por amarmos a obra do Senhor, o preço por amarmos o Senhor. E tudo se resume a onde está o nosso coração no reino de Deus. Se o nosso coração sempre está em Deus fazer as nossas coisas. Porque hoje, escute, queridos, eu quero repetir o que eu ministrei, sabe, no domingo. O nosso problema é que a gente não está sendo convidado a fazer o reino de Deus. Nós não estamos sendo convidados a fazer as coisas do reino de Deus, a fazer aquilo que Jesus quer, mas nós queremos convidar Deus a fazer o que nós queremos. Nós queremos convidar Deus a fazer o que a gente quer, o que a gente acha importante, o que a gente acha relevante, o que a gente acha necessário. A gente a todo momento estamos brigando, estamos fazendo guerras dentro do nosso campo de entendimento, para que Deus nos faça vencer as nossas guerras. E o segredo não é as nossas guerras, o segredo é travar as guerras dele, as batalhas dele. É estar incluso no exército de Deus e não incluir Deus no meu exército. Olha lá, Davi não inclui Deus no exército de Israel. Davi inclui o exército de Israel em Deus. Davi olha para o exército de Israel e fala: esse exército não é de Saul, esse exército é de Deus, esse exército é de Israel, esse exército é do Deus vivo. Não é o exército que tem o Deus vivo, é o Deus vivo. Desculpa, não é o Deus vivo que tem o exército de Israel, é o exército de Israel que tem o Deus vivo. Você está entendendo? É isso, é você se incluir. Peraí, o segredo aqui não é que eu sou grande, não é que eu sou poderoso, não é que eu sou espiritual, não é que eu não sou nada, irmãos. Mas o meu Deus é poderoso, o meu Deus é grandioso. E dizer assim como Davi: o Senhor que me livrou do leão e do urso vai me livrar desse filisteu. Ou seja, o Deus que foi fiel comigo em outras batalhas será fiel nessa batalha também. O Deus que foi fiel nas minhas lutas, nas minhas provações, o Deus que me fez chegar até aqui, me fará seguir adiante. Isso é glorioso. A glória está nisso, irmãos. Queridos, esse é o segredo. Se lembrar da fidelidade de Deus e não apenas se lembrar e ficar: ai meu Deus, olha, bem que poderia. A gente fica assim, né? Bem que poderia nada. Isso, essa visão de que bem que poderia o que aconteceu na guerra passada acontecer de novo. Não, a palavra não é essa, irmão. A palavra aqui é confiança. Eu não sei o que Deus vai fazer, né? Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que Ele, como disse Jó, o meu Redentor vive e Ele está se levantando ao meu favor. Ele vai fazer, eu não sei o que ele vai fazer, eu não sei como ele vai fazer, eu só sei que ele vai fazer. Sabe por quê? Porque Satanás não luta contra mim, essa crise não é contra a minha vida, essa crise não é contra... E a gente vai ver exemplos gigantescos, irmãos, meu Deus do céu. Nós vamos ouvir, minha mente aqui está puxando, sabe, tantos textos de homens que falaram exatamente disso, sabe? Que falaram exatamente: peraí, o exército está vindo contra quem? Esse gigante está vindo contra quem? Contra o Rodrigo? Contra Israel? Contra Davi? Não. Esse gigante está vindo contra o Deus Altíssimo.
Esse gigante está vindo contra o Senhor dos Exércitos. Essa crise que se instalou na minha vida não é sobre mim, não. É sobre o Deus que eu sirvo. É sobre o Deus que eu acredito. É sobre o Deus que eu confio. Coloque Deus na frente. Sabe o que nós estamos fazendo, irmãos? Nós estamos colocando Deus na retaguarda e a gente está indo e fala assim, Deus, eu vou lá, se não der certo, aí o Senhor entra. Não, irmãos, vai dar errado. Não coloque Deus na retaguarda, coloque Deus na sua frente. Aquilo que nós aprendemos em alguns textos, alguns livros anteriores, Deus sempre estava à frente do povo de Israel. Quando a nuvem se levantava do acampamento e seguia, aí o povo se levantava do acampamento e seguia atrás da nuvem. Quando a nuvem ela baixava em determinado local, naquele local que a nuvem baixava, o povo de Israel montava acampamento. É Deus na frente e não atrás. É Deus na frente, é Jesus na frente, é Jesus pisando e a gente olhando as pegadas e colocando o nosso pé no mesmo lugar. Amém, irmãos? Seguir a Jesus é isso, não é Ele atrás de nós, é Ele à nossa frente. Ele pisa e quando Ele tira o pé, a gente coloca o pé onde Ele colocou. É pisando nos mesmos passos, é caminhando no mesmo caminho, é trilhando o mesmo caminho de Jesus. É dessa forma, mas nós não agimos assim, irmãos. Nós queremos fazer com Jesus, né, como a gente ouviu aí durante algum tempo, siga-me os bons, Chapolin Colorado, né? Vem, Jesus. Não é vem, é vai, Jesus. Vai na frente, Senhor, eu vou seguir o Senhor. Me faça o que eu tenho que fazer, me fala o que eu tenho que fazer, Jesus. Mostra o caminho, mostra quais serão os passos, mostra qual que vai ser a estratégia para esse tempo, qual que vai ser a estratégia desse momento. Mas não, a gente quer tomar a iniciativa e a gente quer que Jesus segue, dizendo assim, eu vou fazer, hein? Eu vou me arriscar, eu estou me jogando. Não, irmãos. Quando a gente fala de fé, a gente não tem um exemplo, né? A gente diz assim, ponha o pé e Deus coloca o chão. Isso é fé, é verdade. Mas por que Deus vai colocar o chão? Porque Jesus já pisou neste lugar. Deixa eu dar um exemplo para o Novo Testamento, que me veio agora. Quando, meu Deus, que revelação. Quando Pedro está no mar, dentro do barco com os discípulos, e Jesus vem andando sobre as águas, quando Pedro ouve, e ali os discípulos dizem, não, mas eu acho que é um fantasma, será o fantasma que está vindo? Os discípulos ficaram ali cheios de medo, e aí Jesus diz, não tenha medo, sou eu. Aí Pedro diz assim, se és o Senhor, me manda aí sobre as águas, segura este ponto, se é o Senhor, me manda aí sobre as águas. Preste atenção, quando Pedro diz essa afirmação, quando Pedro pede para ir, irmãos, sobre as águas, preste atenção, Jesus já estava sobre as águas, ou seja, a água para Jesus já tinha se tornado um terreno sólido, já tinha se tornado chão. Pela fé, Pedro já enxergava o mar como algo sólido. Então, quando ele coloca o pé em algo que Jesus já tinha colocado o pé. Pedro coloca o pé aonde o chão já tinha virado, já tinha se tornado sólido. Isso é poderoso, irmãos. Então, é exatamente isso que Davi aqui, claro, Jesus, né, lá no Novo Testamento, e agora, bispo, o senhor volta, que negócio doido. Mas aqui, Davi já tinha experimentado desse pisar do lugar seguro. Ele já tinha visto Deus dar vitória, irmãos, é impossível, queridos, escuta, é impossível comparar a força de um leão e a força de um homem.
a força de um urso e a força de um homem. Afinal de contas, Davi ainda era um mancebo, era um jovem, não tinha um corpo musculoso, não tinha um corpo, né, ali de um soldado, não tinha um porte de um soldado. Logo o texto vai falar que a roupagem de Saul não serviu para Davi, era tudo muito pesado, ou seja, Davi não tinha um corpo de um soldado israelita, de um soldado que foi preparado para a guerra, que aguentava as roupas e os ornamentos de uma guerra. Davi não tinha esse porte, mas Davi tinha confiança. Davi já tinha pisado neste lugar de segurança, Davi já tinha pisado neste lugar, e aí Davi compara o Golias como um animal, como um leão e como um urso, fortes sim, mas não invencíveis, fortes, grandes sim, mas não invencível. E da mesma forma que Davi mata um leão e mata um urso, Davi diz: eu vou matar esse Golias. O Senhor dos Exércitos vai me entregar, já entregou nas minhas mãos. E aí Davi sai, pega 5 pedras, irmãos. Davi sai, pega 5 pedras. E Davi pega, afunda e lança a pedra em Golias. Quando a pedra bate em Golias, escute, irmãos, não é a pedra que mata Golias. Não é a pedra, escute, não é a pedra que mata Golias. Ou seja, não vai ser a estratégia que vai matar o inimigo. Não é a pedra que mata Satanás. A pedra confunde, a pedra derruba o inimigo, mas não o mata. Grave muito isso, porque não foi a pedra. A gente fala, Davi mata o Golias com uma pedrada. Não, irmãos. A pedrada foi uma estratégia apenas. Porque a pedra não mata Golias. Se Davi lança a pedra, derruba o filisteu e deixa os filisteus levar Golias, Golias ainda estaria vivo. Golias tinha se recuperado. A pedra derruba o gigante. Davi atinge a fronte de Golias. Quando Davi atinge a sua testa, a testa de Golias, Golias fica tonto e cai. Quando Golias cai, e aí não desculpa, quando Golias cai, Davi pega na queixada, como pegou do animal, pega na cabeça de Golias, pega a espada e decapita o gigante. E ali Davi mata o Golias, a espada arranca a sua cabeça. E aí todos olham e ficam admirados. Como que pôde um menino sem nenhuma experiência de guerra derrotar um gigante? Isso é tremendo, não é? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E olha só como que nós devemos enfrentar os nossos problemas. Olha só como nós devemos enfrentar as nossas crises. Olha só como nós devemos enfrentar aquilo que está assolando a nossa vida. Capítulo 17, versículo 45. Davi respondeu ao filisteu, você vem a mim com uma espada e uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, Deus dos Exércitos de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Então darei o seu cadáver, darei os cadáveres de seus homens, as aves e os animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. Olha lá, irmãos. Não é que há um menino em Israel, que há um rei em Israel, que há um Deus em Israel. Você está orando errado, você está buscando a Deus do jeito errado. Diga para o Senhor: Deus,
me faça vencer esta guerra. E eu mostrarei que há um Deus, o mundo reconhecerá que há um Deus na minha vida. Os médicos, é uma enfermidade que te assola, é isso? Ore a Deus e fala, Deus me cura, porque os médicos vão saber que há um Deus na minha vida. A minha família vai saber que há um Deus na minha vida. As pessoas no meu trabalho vão saber que há um Deus na minha vida. Mas não, a gente quer colocar a gente, não vai, as pessoas vão ver o quão fiel eu sou, porque eu jejuei, porque eu consagrei, porque eu... Não, irmãos. Embora você faça isso, e tudo isso é importante. Mas olha aqui como Davi está nos ensinando como vencer uma guerra. Quando Davi quando vai afrontar, vai confrontar Golias, Davi já tinha ganhado essa guerra verbalizando as palavras corretas, profetizando, liberando palavras proféticas corretas. Não, pastor, Deus tem que me fazer vencer porque eu não aguento mais. Essa palavra que você está liberando, Deus tem que me fazer vencer porque eu estou dando a última gota de sangue agora. Eu não aguento mais, eu estou dando a minha última força. Se Deus não me fizer vencer agora, já era, eu não vou conseguir mais. É essa a sua oração? Essa está sendo a sua oração? É por isso que você não está ganhando, é por isso que você não está vencendo. A sua oração precisa ser, eu vou ganhar, e esse problema, esta enfermidade, esta crise, vai saber que existe um Deus poderoso na minha vida. E eu vou glorificar a Jesus, e o nome dele é Yeshua, é Jesus, e eu vou glorificar o nome dele. Satanás, você que quer me derrotar, você vai saber que eu sirvo um Deus poderoso, tá? Eu não vou a você com guerra, não vou a você, Satanás, com conceitos humanos, eu vou a você com o Senhor dos Exércitos, eu vou a você com a autoridade no nome de Jesus. Mas a gente não ora assim, irmãos. A gente não fala assim, há desespero no nosso coração. Há desespero, e se há desespero, não há confiança. Eu vou repetir, se há desespero no seu coração, não há confiança. Se você está perdendo noite de sono, existe algo errado, a sua oração está errada. Se você está varando madrugadas e madrugadas sem dormir, tomara que você esteja gastando esse tempo em oração e não ali remoendo a cama de um lado para o outro e nada mudando. Se isso está acontecendo, Deus está te permitindo nesta manhã, através da minha vida, diagnosticar, mostrando para você que o problema não está nele, o problema está em você. Você não está confiando. Você ainda está articulando, administrando de acordo com uma visão humana. Porque se a gente ora, porque se a gente confia, irmãos, há motivo de descanso. Se eu estou confiando em Deus, eu vou deitar e vou dormir. Tá bem? Eu estou confiando, eu vou deitar e vou dormir. Eu vou descansar em Deus. Eu vou orar de madrugada. Eu vou orar, vou buscar a Deus. Vou. Mas depois que eu sair do meu tempo de oração, eu vou dormir. Eu vou ter, como diz a palavra, o sono do justo. Eu vou descansar em Deus. Mas não é essa a batalha que nós travamos. Então que nesta manhã, no nome de Jesus, eu vou me encerrar aqui, amém 52. Eu vou encerrar aqui, que nesta manhã você aprenda a lutar as suas guerras. Se a sua oração tem trazido só preocupação, se a sua oração não tem trazido resposta, é porque está faltando confiança. É porque você precisa falar como disse Davi, o mesmo Deus que me... Porque, irmão, escuta, deixa eu falar algo.
Deixa eu falar algo para encerrar. Deus fala com você, sim ou não? Deus fala com você, irmão, sim ou não? Vou mudar a pergunta. Deus já falou com você, sim ou não? O céu já se rasgou para você e você já ouviu Deus claramente direcionando a sua vida, mostrando o caminho a seguir? Já? Se já aconteceu isso, por que o desespero? Se já aconteceu isso, por que as dúvidas? Por que Deus já falou com você uma vez e hoje não falaria? Por que Deus já mostrou o caminho para você e hoje seria diferente? Por que Deus já usou a sua vida tantas vezes para falar com outras pessoas e agora Deus não vai falar com você? Por que agora seria diferente? Tá vendo como a questão aqui não é uma questão de estratégia, mas é uma questão de confiança. A questão aqui é uma questão de confiança. Confie em Deus. Entregue os seus caminhos ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Entrega. Depois que entregou, vai descansar. Vai viver, vai relaxar um pouco. Eu não estou dizendo para você relaxar e não vigiar, não é isso. Estou dizendo para você confiar. Vigie, mas confia. A Bíblia vai nos dizer, há um texto no livro, se não me falha a memória, no livro de Ezequiel, dizendo que se Deus não estiver conosco, em vão vigia o sentinela. Então, aonde que está? Você está em Deus? Eu iniciei esta fala aqui dizendo que o problema não é, deixa eu lembrar, o problema não é Deus, o problema é saber onde você está. Deus é poderoso. Você está nele? Se você está nele, acabou. Confia, segue, permaneça, vai adiante. Agora você vai se preocupar. Você deve se preocupar se você estiver sendo infiel. Você deve se preocupar se o que você está querendo é que Jesus seja justiça com você e não seja justo com seu irmão. O problema é se você está lutando esta guerra aqui no campo humano, ó. Você está lutando a guerra, não é vencendo o inimigo, é querendo vencer o irmão, é querendo vencer a irmã, é querendo mostrar para as pessoas que você está certo, que você é o homem de Deus, que você é a mulher de Deus e eles têm que te respeitar por isso. Irmãos, essa batalha Deus não vai travar. Porque essa batalha é só para trabalhar o seu orgulho, a sua altivez, e Deus não vai fazer. Deus não vai fazer. Aqui, Davi não estava lutando por ele, Davi estava lutando por Israel. Davi estava lutando pela nação e não por ele. O problema é que você está travando a batalha por você. Você está travando a batalha por você. É pelos seus interesses. Saia deste lugar. Coloque pelos interesses do reino. Coloque os interesses de Deus e não seus interesses. Sério isso ou não, irmãos? Dê um glória aí, diga alguma coisa, faça sinal de fumaça. Sério ou não? Nós vamos aprendendo, irmãos. Nós vamos aprendendo. Nós vamos nos aprofundando. Nós vamos lutando em prol de Deus e do seu reino. Pare de perder tempo com as suas coisas. Pare de perder tempo com coisas humanas. É só coisa humana, é só sobre o nosso reino. É só sobre nós, sobre nós, sobre nós, sobre nós. É só sobre status, aonde Deus vai me colocar. Não é que Deus tem que me honrar, é que Deus tem que me... Para! A batalha não é travada apenas por causa de você. É por causa do reino. É por causa de Deus. É por causa da comunidade.
A sua chatice é por causa do reino de Deus ou é por causa de você? Hã? Salmo 127. Deixa eu dar uma olhada. Isso mesmo. Obrigado, Dani. Se o Senhor não construir a casa, o trabalhador dos construtores é em vão. Se o Senhor não proteger a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinela. É inútil trabalhar tanto desde madrugada até a tarde da noite e se preocupar em conseguir alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dorme. Olha lá, Deus cuida da gente enquanto a gente dorme. Os filhos são um presente do Senhor, só até o versículo 2 mesmo, verso 2. Então olha só. Olha só. Então o segredo está aí, queridos. Você está em Deus? Se você estiver em Deus, o inferno não vai te parar. Se você estiver em Deus e sua causa for justa, acabou. Agora, se a sua causa é injusta, meu Deus. Se a sua causa é apenas ao seu respeito, meu Deus, e agora? E agora? Analise aí. Veja qual é a motivação. Qual está sendo a motivação da sua causa? Será que é sempre sobre você? É sempre sobre as suas coisas? É sempre sobre a sua visão? Ou o seu prisma está em uma visão do reino? Está em uma preocupação porque Deus está fazendo você se preocupar em favor do reino. E aqui eu encerro a live de hoje. Amém? Amém, queridos? Que Deus vos abençoe. Que Deus vos abençoe. Que Deus vos abençoe. Se você puder, compartilhe essa live depois, vai ficar salva lá no YouTube. Entra lá no nosso canal do YouTube e envia para algumas pessoas. Envia para algumas famílias. Coloca no status do seu Instagram ou do seu WhatsApp. Coloca lá o link da live do YouTube. Compartilha com alguém, porque eu entendo que existe mais pessoas que precisam ouvir isso que nós tratamos nessa manhã. Estão se sentindo derrotados porque estão buscando as suas causas. Estão preocupados apenas com as suas coisas. Bispo, quer dizer que as minhas coisas não é importante? Não, irmãos, não é isso. É que é algo recíproco. Quando nós nos preocupamos com o reino de Deus, Deus se preocupa com as nossas coisas. Quando a gente se preocupa com as nossas coisas, Deus se preocupa com o reino dele. É simples. Quando a gente se preocupa com o reino dele, ele se preocupa com as nossas coisas. Quando a gente se preocupa com as nossas coisas, ele se preocupa com o reino dele. Acabou. Cada coisa no seu lugar. Então eu prefiro me preocupar com o reino dele. Eu prefiro me preocupar com as coisas dele, porque quando eu estou preocupado com as coisas dele, Jesus está se preocupando comigo e com as minhas coisas. Porque é recíproco. Enquanto eu me dou ao reino dele, ele se doa para as minhas coisas. Ele se doa para as minhas preocupações. Simples, né não? Simples. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Obrigado, Jesus, por mais esta manhã. Por mais esta manhã na tua presença, onde podemos ler mais esse texto tão conhecido, o texto de Davi, texto de 1 Samuel capítulo 17, a derrota do gigante Golias. Que o Senhor guarde o nosso coração e o Senhor demonstre de fato aonde nós estamos. Quais são as guerras que temos travado, Senhor? Às vezes estamos nos sentindo derrotados porque essa batalha, essas guerras nada mais são do que nossas e não tua. É apenas o nosso interesse. E aí, claro que nós seremos frustrados.
Mas quando travamos as nossas guerras, porque as nossas guerras são tuas guerras, como disse Davi, que o inimigo, que o sistema, que pessoas estão se levantando não contra a pessoa, mas está se levantando contra o Deus da pessoa. Está se levantando contra o meu Deus, contra o meu Senhor, contra aquilo que eu acredito. O papo é outro, Senhor, o nível é outro. E eu sei que neste nível o Senhor se levanta ao nosso favor. Então, nesta manhã eu quero orar pelo seus filhos e abençoá-los e dizer, ajude eles a travar do jeito certo. Ajude, dê habilidade, dê inteligência, dê maturidade aos seus filhos para travar as guerras do jeito certo. Não lutar contra carne nem sangue, mas lutando contra principados e potestades. Eu vou repetir, não lutando contra carne nem sangue, não lutando contra pessoas, mas lutando contra principados e potestades. Assim eu abençoo seus filhos e peço, traz entendimento na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Que o nosso Deus vos abençoe nesta manhã, em nome de Jesus, e lhe conceda vitória. Amém? Que Deus abençoe, uma excelente quarta-feira. E hoje, se você não tiver nenhum compromisso, hoje a partir das 19h30, estaremos ali na Igreja Rave em uma quarta profética poderosa. Você é meu convidado, tá bom? Que Deus abençoe. Ó, beijão no seu coração. Tchau, tchau.